Bom, entrando na nossa terceira semana. Semana passada esqueci de colocar a musiquinha de abertura, hoje teve. Vamos falar agora um pouco sobre BPM, Business Process Management, mas vamos basear num artigo que está disponível no Moodle, que é Gestão por Processos, Configurações em Organizações Públicas. É um artigo bastante curto, simples, né, de fácil leitura, em que os autores falam sobre alguns casos, né, dois casos, na verdade, de aplicação e a criação de documentos, manuais, né, de como fazer isso, mas o que a gente vem falando é um acumulado, né, então desde o princípio eu já falei, né, e continuo reforçando, e existe um enfoque da gestão de processos e por processos. E o que basicamente é o mais forte e importante, né, na compreensão disso é que a gestão por processos ela exige um comprometimento muito maior da organização, das pessoas que participam do processo, dos gestores. Por quê? A gestão de processos, muitas vezes, ela é realizada localmente. Você pega um determinado setor, um departamento de uma organização, e você identifica quais são os processos que existem dentro daquela função, quem são as pessoas que executam, e aí você faz uma reorganização, modela, desenha, analisa, propõe uma mudança para fazer uma melhoria naquele processo. Mas é uma melhoria num processo que está isolado dentro de um departamento e muitas vezes isso nem acaba tendo o resultado que se esperava que tivesse, exatamente porque esse processo ele não está isolado, ele está numa cadeia. Então, vem insumos chegando de um lado, na entrada do processo, ele executa tudo aquilo que ele tem que executar e depois ele envia o resultado para, para o próximo cliente, ou seja, quem vai consumir o resultado desse processo. Mas esse cliente é um cliente interno que ainda vai realizar outras atividades para depois entregar isso para o cliente externo. E muitas vezes o que acontece é que o resultado desse processo ele não é bom. Não é bom porque ele intrinsecamente ou internamente não é um processo bem ajustado. Ele pode estar muito bem ajustado, mas ele não é bom porque ele não recebe bons insumos de outros processos que vêm antes dele, que antecedem esse processo. Ou ele entrega bons resultados, mas que depois eles não são tratados da maneira adequada pelos processos seguintes, e aí no final das contas, quem recebe o resultado final daquele processo acaba ficando insatisfeito, não tem aquela qualidade desejada, esperada, né, sobre a questão do nível de qualidade de serviço, né, o nível, o acordo, né, de nível de serviço, que você existe isso também dentro dos processos. Existe uma qualidade mínima aceitável, né, desejável, para que você tenha como resultado do processo. Então a gestão de processo, muitas vezes, ela é ineficiente. Não é que ela é ineficiente, ela é importante, lógico, mas ela não garante que você vai ter um resultado final lá na ponta com a qualidade, com aquele nível de serviço acordado, porque você depende de outras pontas, né? E aí é que entra a gestão por processos. Então, mais uma vez, reforçando. A gestão por processos é uma gestão onde há um comprometimento maior da organização, porque ela tem que se enxergar como uma coleção de processos, a própria organização, os gestores têm que entender essa questão, que nós somos uma coleção de processos e nós temos que gerir bem os processos, independente de onde eles estão, independente se eles estão confinados dentro de um departamento, de uma função, ou se eles estão espalhados por toda a organização, se eles estão transversalmente passando por diversos departamentos, porque a gestão do processo tem que ser de ponta a ponta e não só dentro de um ou dois ou parte do caminho por onde aquele processo passa. E a gestão por processos, então, é uma gestão ponta a ponta, que pode ser interfuncional, passar por vários departamentos e funções da organização, e como a gente falou na aula passada, também pode ser interinstitucional, que torna, então, mais complexa a gestão desse processo, mas não é por isso que se deixa de fazer, porque você vai ter que acompanhar desde o nascimento do processo, né, o start, aquela primeira demanda que faz com que ele comece a ser executado,
até o momento da entrega do resultado final lá na ponta, e fazer a gestão desse processo como um todo, fazendo compromissos entre todas as instituições, entre todas as funções que estão envolvidas, comprometidas com o resultado desse processo. Então, isso é, mais uma vez, para a gente falar sobre a gestão por processos. E como é que começa essa história, né, de gestão por processos? Ela veio muito como uma evolução da nossa visão sobre as organizações, e essa visão, ela evoluiu ao longo dos séculos, lógico, né? Mas a gente falar da administração científica, né, do final do século XIX para cá, nós tínhamos, principalmente lá no momento com o Taylorismo, o Fordismo, tinham muito foco nos processos isolados. Lembre-se, para quem estudou administração, tempos e movimentos, estudo de tempos e movimentos é o estudo de processo de produção, processo fabril. Depois isso foi para a área de serviços, para os processos administrativos, mas também ficou muito com aquela visão focada muito de tempos e movimentos, de eficiência, rapidez, entrega de resultado, mas muito focada numa seção apenas e não no todo, não no ponta a ponta. Com a evolução das teorias da administração e da visão dos administradores e pesquisadores, cientistas da administração sobre a administração, o que aconteceu lá no meio do século passado, foi a aplicação da teoria geral de sistemas para as organizações. Afinal de contas, por que isso? A gente pode dizer o seguinte, a teoria geral de sistemas, do von Bertalanffy, ela veio lá da biologia, e ela era aplicada com os seus conceitos todos sobre, né, os sistemas são conjuntos de componentes que interagem para atingir um objetivo comum, eles têm que ter um comportamento, eles têm que ter uma estrutura, eles têm um objetivo, né, os componentes e o sistema em geral, e eles também têm um ciclo de vida, assim como os processos e assim como as organizações. Então, se a gente pensar na organização como um sistema, e essa é a ideia da teoria geral de sistemas aplicada aos sistemas que a gente chamaria de teoria sistêmica organizacional, que é a aplicação daquela teoria que veio da biologia e se espalhou para todos os lados. Todo mundo fala hoje de teoria de sistemas em todas as áreas, né? Você tem sistema de trânsito, sistema circulatório, sistema solar. A gente pegou aquele conceito, né, de teoria de sistemas e aplicou em todos os lugares, e não era novidade que isso ia também ser aplicado na administração. Por quê? Porque as organizações são sistemas. Porque todas as características que a gente vê na teoria de sistemas, a gente vê nas organizações. Por exemplo, você pode olhar a sua organização e olhar para dentro dela e você vai ver que ela é um conjunto de subsistemas. Tem um monte de subsistemas existindo aqui dentro da minha organização. Então, um sistema é composto de componentes que são subsistemas. Ao mesmo tempo, se você olhar para cima, você vai ver que a sua organização está dentro de um sistema maior. Esse sistema maior tem o seu sistema, mais um monte de outros sistemas que agem em conjunto para atingir um objetivo comum. E isso foi importante, essa visão das organizações como sistemas foi muito importante para começar a se entender sobre a importância da gestão por processos. Os processos, por quê? Porque exatamente pegando, né, um exemplo lá da origem da teoria geral da administração. Se a gente pegar a definição, né, sistemas são conjunto de componentes que interagem para atingir um objetivo comum. Esses componentes, eles têm que ter uma estrutura, ter uma forma correta desses componentes interagirem, porque senão você pode ter todos os componentes e não conseguir interagir para conseguir atingir o objetivo final, o objetivo do sistema. Veja bem, se você for numa loja de peças de automóveis e comprar todas as peças que você precisaria para montar um carro, eu estou com dinheiro sobrando, tempo sobrando, adoro mecânica, vou comprar todas as peças de um Corolla, vou colocar na garagem da minha casa e vou montar um Corolla, né? Mas eu ter todas as peças, todas as peças, eu não tenho carro. Por quê? Porque eu tenho um objetivo dentro do automóvel, que é transportar pessoas e cargas do ponto A até o ponto B. Se a gente fosse dar uma definição bem básica, né, do objetivo prático de se ter um automóvel, é esse, transportar pessoas e suas bagagens de um ponto A até o ponto B. E aí, eu ter todas essas peças me garante que eu atinja o meu objetivo de um automóvel? Não. Por quê? Ter as peças e elas não estarem devidamente organizadas, montadas dentro daquilo que a engenharia planejou que elas deveriam ter sido montadas daquele jeito para atingir aquele objetivo, eu não vou conseguir atingir o objetivo. Apesar de ter
sido feito todo o investimento, eu não consigo fazer com que o meu carro ande se eu não souber a estrutura, se eu não souber como devem ser montadas essas peças para que elas tenham o comportamento que eu quero para atingir o objetivo que eu busco. Da mesma forma, as organizações. Eu posso ter tudo na minha organização. Eu tenho prédio, eu tenho metros quadrados suficientes, eu tenho ar-condicionado, eu tenho mesas, eu tenho computadores onde as pessoas podem se sentar, eu tenho uma rede de alta velocidade, eu contratei 200 pessoas para trabalhar aqui dentro e essas pessoas, né, elas, cada uma já definia aqui que você vai ficar no departamento tal, tal. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não estruturar isso da maneira correta, eu não vou ter o objetivo que é aquele objetivo que eu montei a empresa. Vamos dizer que eu montei a empresa para uma casa de câmbio, né? Para comprar e vender moeda estrangeira. Então, se eu tenho tudo isso, né? Eu tenho cofre para guardar notas, né, de dinheiro, eu tenho sistemas interligados com bancos e tal, mas eu não tenho uma estrutura, as pessoas não sabem o que fazer com essa estrutura que está lá, eu não tenho um sistema que atinge o seu objetivo. E o que eu preciso, então, depois que eu tenho, né, depois não, de preferência antes, além de ter todos esses componentes, eu preciso ter os processos corretos, aqueles processos que precisam ser feitos na ordem certa, na sequência certa, né, com as interdependências certas entre um e outro. Tem coisas que só podem acontecer depois que outros aconteceram, tem coisas que só vão acontecer dependendo do resultado de outras. Então, quando eu conecto esses componentes com os processos, então, mais ou menos uma analogia meio fraca, mas, né, eu poderia dizer que os processos são o software que ligam o hardware, que são os componentes físicos que eu tenho na empresa. Não quer dizer que eu precise desenvolver um software. Várias empresas funcionaram durante décadas, durante séculos antes da invenção do computador. As empresas funcionavam sem hardware, sem software. Hardware, digo no computador, né? E sem programa, sem software nenhum. Elas funcionavam por um processo que era conhecido e que executava aquilo que era necessário. Hoje o que a gente faz quando se implanta um sistema, na maioria das vezes você está automatizando os processos com o sistema de computador, mas os processos já existem. E aí existe uma necessidade da gente, se for informatizar algo, se for colocar algo baseado em tecnologia de informação, primeiro passo é corrigir todos os problemas que você tem. É encontrar, mapear, modelar, desenhar os processos, identificar aqueles que estão corretos, os que estão incorretos, os que são inúteis, para que você não automatize algo que não vai dar certo. Então, entender os processos é você criar uma estrutura, identificar os componentes, colocar esses componentes dentro de uma estrutura, e isso veio lá da teoria da administração, da teoria de sistemas, trazida para a administração, que a gente chama de teoria sistêmica organizacional. Outra evolução na área de processo, além dessa visão sistêmica, que não se falava sobre as organizações como sistemas, foi, na evolução, né, disso tudo, foi a utilização do termo de processos de negócio, que é mais amplo do que simplesmente processo, né? Quando a gente fala em processo, muitas vezes se lembra mais em processo manufatura mesmo, produção industrial, processo por exemplo, numa cozinha, processo de cozimento, processo de montagem de uma pizza antes de colocar ela no forno, tudo isso é processo. E tudo isso também é processo de negócio, mas processo de negócio é mais amplo, porque você tem as transações, qualquer transação que acontece é um processo de negócio. Então, quando uma pessoa chega, né, num balcão e faz um pedido, eu queria tal coisa, ela está iniciando um processo de negócio, que não necessariamente tem que haver transação financeira. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que negócio tem a ver com comprar e vender. Não. Negócio tem a ver com você ter uma ação social, uma ação que pode ser social, mas pode ser uma ação mecânica, né? Mas você tem uma ação que acontece e que gera necessidade de transformação nessa ação. Então, os processos, eles começaram a ser chamados, né, de processo de negócio, e a partir de uns 20 anos para cá, se começou a adotar, basicamente, uma língua franca na gestão de processos, que é o BPM, Business Process Management, que foi proposto como uma forma de se criar um padrão.
É um padrão mesmo. Vamos todo mundo usar, falar a mesma língua e vamos utilizar os mesmos recursos para poder fazer a gestão de processo. E isso foi bem aceito pelas empresas privadas, públicas, a gente está evoluindo, quase todas as empresas usam o BPM hoje. Existe um livrão chamado CBOK, que é o Common Body of Knowledge, o Corpo Comum de Conhecimento sobre BPM. É um livrão de 500 páginas, está na edição 4, tem edição em português. Ele foi criado por um grupo chamado, o Grupo de Processos de Negócio, que é uma instituição internacional e que tem representantes no Brasil e que fez a tradução desse livrão, que é um manualzão de como fazer gestão de processos dentro da metodologia do BPM. Então, nós temos uma literatura referência para isso, que a maior parte das organizações usa, e grande parte dos sistemas, dos softwares que a gente usa hoje, eles são baseados também nessa metodologia do BPM. Então, isso houve uma padronização, que é bom para todos, já comentamos rapidamente sobre isso, e o BPM tem evoluído ao longo do tempo, está na versão 4.0 hoje em dia, com algumas revisões, e quem quiser, tem que adquirir o livro, ou se associar à Associação Brasileira de BPM, que também, sendo sócio, você tem acesso a esse conteúdo. Tem algumas versões mais antigas que você até encontra disponíveis, a versão 3.0 se encontra facilmente na internet, e tem algumas mudanças, lógico, para a versão 4.0, mas é possível você ter uma ideia do que seja. Então, quem nunca teve acesso ao conhecimento sobre BPM, recomendo dar uma olhada no CBOK 3.0 do BPM, que é esse Corpo Comum de Conhecimento sobre Gestão de Processos dentro da metodologia BPM. Não se assuste com o tamanho do livro, porque ele é uma caixa de ferramentas. Ali tem coisas que você vai precisar e tem coisas que você não vai precisar. Então, como toda caixa de ferramentas, a gente compra uma caixa com 180 ferramentas e você, ao final da vida útil daquela caixa, ao final da sua vida, você vai ter usado 10 daquelas 180 ferramentas. É mais ou menos isso que acontece com o CBOK do BPM. A maioria de nós não vai usar nem a metade de todas as ferramentas que tem lá, mas ali tem todas as ferramentas necessárias para você fazer uma boa gestão de processo. E ferramenta para tudo, tanto para você modelar, para você enxergar, identificar e modelar e criar o modelo dos seus processos, e também para você fazer o que na maioria das vezes quando a gente está fazendo modelagem de processo, você tem como objetivo fazer melhorias, transformação, correção, dentro disso. E existem alguns níveis de melhoria que a gente pode fazer. Algumas vezes você vai fazer modelagem, análise de processo, com o objetivo de fazer aquela melhoria contínua. Ou seja, de tempos em tempos você para, analisa todos os processos, dá uma olhada, vê o que a gente pode mudar aqui ou ali, nesse processo, nessa atividade, nesse item especificamente, que pode contribuir para o resultado final. Isso é melhoria contínua, você permanentemente buscar pequenas melhorias. Existe uma outra forma de a gente ver processo, é quando você tem um problema muito grave, e aí se propõe, se sugere que se use a reengenharia. A reengenharia é você reformular todos os seus processos, ou seja, desprezar o que você tem para começar outros processos do zero, sem querer muito aproveitar o que você já tem. A reengenharia, ela é um remédio para resolver alguns problemas, mas de repente ela pode ser um remédio muito forte. Algumas organizações faliram, quebraram, tentando fazer a reengenharia dos seus processos lá nos anos 80, que foi uma época que teve um hype aí da reengenharia. Por quê? Porque ela é arriscada, Quanto maior a profundidade da mudança, maior o risco envolvido. Então a reengenharia ela é mais arriscada do que a melhoria contínua, porque a melhoria contínua você faz uma pequena mudança aqui, se deu errado você volta atrás. Uma reengenharia onde você apaga processos anteriores e começa novos processos, isso pode ser desastroso. Me desculpe. E existe ainda um nível mais radical de mudança que seria a quebra de paradigma, que é aquela que você apagar realmente, começar do branco, você esquecer tudo que você faz, pega lá um processo, algo, isso aqui não está funcionando, é muito grave, precisamos resolver isso, e eu acho que só uma mudança na ordem como as coisas acontecem não vai melhorar, então esquece, vamos mudar o nosso jeito de pensar isso daqui, E algumas vezes isso é feito com muito sucesso, mas como eu disse anteriormente, agora mesmo, e repito, quanto maior a profundidade da mudança, maior o risco envolvido. Então tem que ser feito com muita, muita cautela para que você não cause um desastre, irreversível, um problema que não dê para consertar, que não dê para voltar atrás. Então,
Reengenharia é mais complexa do que a melhoria contínua e a quebra de paradigma é essa então, né? Quebra de paradigma é aquela que muda tudo, muda realmente o nosso jeito de pensar. Por exemplo, o Uber quebrar o paradigma, né, sobre os carros, o Airbnb. Eu estou falando de aplicativos, mas isso pode ser usado em outras áreas, né? Vamos pegar um exemplo de quebra de paradigma. A servitização que tem acontecido muito hoje em dia em várias áreas, né? Outro dia estava vendo uma empresa que fabricava purificadores de água para vender, né? E ela descobriu que ela podia vender um serviço de água pura para as pessoas. Eu não me lembro agora qual era a empresa, uma empresa grande, não lembro se é Brastemp, Valita, uma dessas, que criou um setor dentro da empresa para alugar purificadores. Você aluga, paga uma taxa mensal, eles colocam o purificador na sua casa, fazem manutenção, a troca de filtro e você paga uma mensalidade para ter água pura dentro da sua casa. Isso é uma quebra de paradigma, é você mudar, pegar uma empresa que tem uma tradição de ser uma indústria fabricante de produtos para vender para o consumidor e essa própria indústria criar um canal de atendimento, né, baseado em serviço de água pura. Você realmente ter, né, uma quebra no jeito de lidar com isso, e a gente, como eu disse algumas vezes, isso dá muito certo, às vezes não dá lá tão certo assim. Bom, mas voltando então agora à administração pública, que é o foco do artigo, que a gente, né, que baseou essa aula, grande parte das remodelagens, das mudanças, dos estudos que a gente tem feito nos processos atualmente, é porque os processos, isso a gente já falou na última aula, eles não tinham sido planejados com o foco do usuário. E aí, veja bem, olha o que eu falei não falei foco no usuário, é o foco do usuário do serviço, que é você começar a construir o serviço com um ponto de vista do usuário. É você se colocar no lugar dele, fazer aquele exercício difícil da empatia, se colocar, né, calçar as sandálias do seu usuário, do seu cliente, e você começar a desenhar o seu processo a partir do foco dele, da visão que ele tem de como o serviço deveria ser feito. E aí você adaptar a sua estrutura, a sua organização para entregar aquilo. Isso é algo que é muito recente, isso vem do BPM, Business Process Management, que começou a propor que todos os processos deveriam ser assim. Existia, lógico, já isso antes, mas o BPM começou a propor, olha, você não tem jeito de você pensar no processo sem começar a pensar com o foco do cliente, do usuário. E aí outros quesitos que vieram dos anos 80 também, como qualidade total, a reengenharia também, a melhoria contínua, a própria tecnologia impulsionou, porque grande parte dos processos que a gente tinha manuais, eles hoje podem ser feitos de maneira automática, automatizada. E aí a própria inserção da tecnologia da informação, ele exigiu que a gente fizesse remodelagem, análise de processo, antes de fazer essa informatização dos processos. Então, a tecnologia da informação, a gestão do conhecimento, que é outra área que cresceu e cresce cada vez mais, a importância da gente gerir o conhecimento, né? A gente todo mundo fala, mas gente, tem um discurso que muita gente não aplica, né? Os dados são o novo petróleo, né? Eles têm muito mais valor e é só você olhar o valor de mercado das empresas de petróleo, que há 50 anos atrás eram as empresas mais valiosas do mundo, e olhar hoje a comparação do valor dessas empresas com as empresas que lidam com dados, né, que são empresas principalmente do Vale do Silício, né, como a gente pode ver a Apple, né, o maior exemplo, que a importância da Apple não é nos aparelhos que ela fabrica, que ela nem fabrica, aliás, ela só desenha. A importância dessas empresas, né, como o Google, como o Microsoft, ela só existe porque elas sabem lidar muito bem, administrar os dados, né, com os quais ela trabalha, Facebook, né, a Meta. Então, bom, os dados são importantíssimos e a gestão do conhecimento importantíssima. E a gestão do conhecimento, ela também impulsionou essa melhoria de processo, porque você precisa criar processo para lidar com essa quantidade de dados que a gente não lidava no passado. Agora a gente tem esses dados, então a gente precisa criar condições de trabalhar com eles, utilizar e fazer com que eles tragam um resultado positivo para a gente. Os dados não podem mais ser só guardados, como a gente fez durante muito tempo, e que a gente só guardava todos os dados. Tudo que você fazia gerava, né, qualquer transação gerava dados, guarda. E quando você ia usar? Nunca. Agora não, eu tenho um tesouro guardado nos meus dados.
E as organizações entenderam isso. Como é que eu vou fazer o uso desse tesouro para que ele, né, para que ele se apresente como benefício, como eu entregue melhor resultado, mais qualidade para o cliente, né, para o foco do cliente. E aí é isso que é o grande desafio de gestão de processos, é esse, a gente entender que não é só processo de manufatura, é processo de administrativo que é basicamente baseado, é, essencialmente baseado em dados, em informações, né, em serviços, em pessoas, mas muito mais em dados hoje do que em pessoas, até porque quase tudo automatizado, a gente tem muito pouco contato pessoal, mas a gente tem muitos dados gerados e muitos dados que têm que ser organizados, né, formatados para serem entregues para quem precisa deles. E aí nós temos uma relação muito forte entre a gestão do conhecimento, a tecnologia da informação e os processos, a gestão de processos. Elas estão muito, muito próximas. E aí a gente entra numa questão da maturidade, porque até no artigo da aula passada, que a gente tem lá uma tabela sobre maturidade em gestão de processos, né? A maturidade de gestão de processo, ela está intimamente ligada com a maturidade de gestão em geral de uma organização. Tem organizações que são muito, muito bem planejadas, têm uma boa gestão, boa governança, tudo funciona bem. E aí, naturalmente, a gestão de processo, ela já primeiro, ela já é mais fácil de ser feita. E se ela já é feita, ela vai ser muito mais, vai entregar muito mais qualidade e resultado. Numa organização onde você tem uma baixa maturidade de gestão, as coisas acontecem ainda sem muito registro, a gente não tem muitos dados sobre o que acontece aqui dentro, a gente faz as coisas por intuição, nossas decisões não são baseadas em evidência, mas em palpite. Isso tem muito, né? Às vezes não a organização inteira, mas setores da organização que funcionam assim. Também nesses setores a gestão de processo vai ser fraca, ela é normalmente fraca. Se você tentar fazer uma boa gestão de processo, você vai ter dificuldade, porque muitas vezes as pessoas nem acreditam nisso, né? Como elas não têm essa formalização da gestão em geral, elas não têm interesse, não acreditam na importância da formalização da gestão de processo. Então isso é algo que a gente tem que avaliar dentro da organização. Onde eu estou? Como está a minha organização? Ela está no nível 0, nível 1, 2, 3, 4, 5, né, de gestão por processos ou de gestão, e aí você olha isso só de olhar o nível de maturidade da gestão da organização, né? Isso já é o suficiente, né, para você entender o quanto você precisa fazer de esforço para poder chegar no nível seguinte. Não tem jeito de sair do 0 para o 5. Né? Você vai ter que fazer do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Infelizmente é impossível, é um sonho, utopia. Você querer dar um salto e uma empresa que não tem nada, né? Nenhum conhecimento, nenhuma prática de gestão de processo, você passar em 6 meses, você fala, nossa, agora nós somos uma organização que tem gestão por processo. Não é real isso, né? E aquelas que estão no nível de maturidade mais alto, e elas já chegaram a um ponto, talvez não ao mais alto, mas aquelas que estão nos níveis mais altos, elas chegaram a um ponto que elas criaram, e isso é importante vocês conhecerem esse conceito, criaram escritórios de processo. O que faz o escritório de processo? Ele ajuda a organização inteira a fazer a sua gestão de ou por processo, de preferência por processo. Então, normalmente, isso está lá, inclusive dentro do manual do CBOK, lá, né, do Common Body of Knowledge do BPM, está lá. Tem, o que é o escritório de processo? Tem vários manuais, né, de como é que você cria, o que faz um escritório de processo. Mas, basicamente, nem todo mundo na organização vai aprender sobre processo, sobre gestão de processo, sobre desenhar, usar o Visage para fazer modelo de processo, né? Nem todo mundo vai aprender a fazer isso. Então o escritório de processo ele ajuda quem quer fazer uma análise, melhoria de processo. Então eu trabalho num setor da organização e eu quero fazer uma melhoria, eu percebo que meus processos não estão bons, eu chamo lá o pessoal do escritório de processo, me ajuda aqui. Aí o pessoal vem com conhecimento de processo, me ajuda, me ensina, eu trabalho junto com eles, tem que trabalhar junto com eles, não é que eles vão vir resolver o meu problema. É um setor que eu contrato, vocês vêm aqui, resolve o problema, deixa tudo bonitinho e depois me entrega a chave funcionando. Não é. Eu vou trabalhar junto com eles para que eles me ajudem a entender de processo e ajude a eles a entenderem do domínio que eu domino, que é a minha atividade, o que eu realizo aqui dentro da organização, que eles não sabem. Eles são do escritório de processo, né? Pode até saber, mas não é obrigação deles saberem todas as atividades que acontecem dentro da organização.
Então, existe um trabalho conjunto entre o escritório de processo e os setores que precisam ter uma melhoria de processo. E o escritório ele faz esse trabalho como se fosse uma consultoria interna de processos dentro da organização. Além disso, tem outras coisas importantes. O escritório de processo ele pode fazer uma gestão ele deve fazer uma gestão do portfólio, ou seja, já que ele ajuda todos os setores, todos os departamentos, ele sabe todos os processos que existem dentro da organização. Então, o escritório de processo faz essa gestão do portfólio. Portfólio é o quê? É conhecer os processos que existem em cada um dos lugares e fazer essa gestão para saber acompanhar, monitorar. O escritório de processo participa da governança. Ele vai estar sempre levantando dados, números sobre o resultado dos processos para ver, olha, precisamos de atenção aqui, porque aqui tem um problema, precisamos ali e assim por diante. Bom, e aí, o escritório de processo, hoje em dia, como eu disse, ele tem algumas organizações mais maduras, elas já implantaram. E aí, essas organizações mais maduras, normalmente são as que são mais maduras de outros setores também. Então tem sido muito comum os escritórios de processo serem criados nas organizações junto aos escritórios de projetos, né? E aí tem algo que eu vou falar bem rápido aqui sobre projeto e processo, e junto aos escritórios de inovação. Por quê? Porque normalmente a gente consegue inovação dentro da organização através de mudanças em processos. Então, eu tenho uma ideia de fazer uma inovação. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar os processos aqui para entregar essa inovação. Então, normalmente essas coisas estão vinculadas. E aí eu falei de falar de projeto e processo, porque toda vez que você tem uma necessidade de fazer uma mudança num processo, se essa mudança for complexa, significativamente complexa, o que você vai precisar fazer? Um projeto para realizar a mudança. Por isso faz todo sentido um escritório de processo estar junto com o escritório de projeto. Porque são as pessoas que dominam a gestão de projeto, vão auxiliar o pessoal que está precisando fazer uma mudança no seu processo a fazer essa mudança, né? E aí depois você tem um novo processo implantado, funcionando, e aí o escritório de processo continua fazendo monitoramento, né, daquele processo. Então, isso é uma boa prática que várias organizações têm feito, juntar os escritórios de projeto, de processo e escritório de inovação, ou laboratório de inovação. Os nomes são bastante diferentes, né, dentro de cada tipo de organização. Para a gente fechar hoje, eu quero mostrar um vídeo que é bastante antigo. Vocês podem rir da cara do sujeito. É um vídeo de VHS ainda, que eu tinha isso, que eu usava lá nos anos 90. O vídeo deve ser do começo dos anos 90, que eu tinha uma fita VHS, mas eu acho que ele é muito legal. Por isso que vale a pena ver, mesmo sendo antigo. Porque esse vídeo ele mostra uma coisa que é muito comum acontecer dentro das organizações, e a gente não dá importância para isso, a gente continua fazendo, tocando o nosso dia a dia, sem pensar devidamente sobre a qualidade daquilo que a gente está fazendo, simplesmente repetindo e realizando aquilo que disseram para a gente que a gente deveria fazer, que as coisas têm que ser assim, e quando você questiona, as pessoas falam para você, não mexe com isso não, tá, deixa assim, está funcionando assim, né? Tem até na área de TI, né, na área de tecnologia, tem uma máxima que diz, se está funcionando, não mexe, porque se vai mexer, vai dar merda. E na verdade, né, brincadeiras à parte, muita gente pensa assim, e muitas organizações fazem uma gestão desse jeito. Não questione, né? Por exemplo, muitas vezes você pergunta, você entrega questionário de satisfação para os seus clientes para ouvir o feedback do que eles estão achando, de como é que está, né, a sua prestação de serviço. Tem gente que vai mentir para você que faz, tem gente que faz realmente, mas tem gente que vai mentir para você que faz. E por que as pessoas mentem? Por que elas não fazem? Porque às vezes é melhor não saber. Porque se eu souber que tem algum problema, eu vou ter trabalho, porque eu vou ter que corrigir. E isso não acontece só entre prestador de serviço e o cliente do serviço. Isso acontece entre chefe e subordinado. Muitas vezes o chefe não quer perguntar para o subordinado o que está errado. Porque se ele descobrir o que está errado, ele vai ter que consertar. E aí vai cansar, vai dar trabalho, vai ter que pensar, discutir. E se a gente mantiver as coisas como estão, é mais tranquilo, né? A coisa vai meio que na gravidade, não precisa ter muito trabalho. Só que isso, muito possivelmente, se você tem coisas erradas que você está ignorando, você está causando algum tipo de desperdício,
né, algum tipo de insatisfação, que seja do seu cliente, do seu usuário, ou do seu subordinado, ou subordinado em relação ao chefe, porque isso não acontece só de cima para baixo, acontece de baixo para cima, também como um subordinado que não quer receber a avaliação do chefe. Eu não preciso, prefiro não saber o que o chefe acha do meu trabalho, né, porque eu posso ter uma decepção, eu posso descobrir que eu não sou tão bom quanto eu gostaria que achassem que eu fosse, né? E aí a gente precisa realizar muito mais desse trabalho que é de vez em quando parar, né, e não é fácil, mas muitas vezes um curso, né, uma oportunidade para você discutir essas coisas, você realizar um curso, né, chamam alguém de fora para dar um curso, ou leva todo mundo de um departamento, de uma organização, para fazer um curso de processo, curso de melhoria, de qualidade, de reengenharia, qualquer curso dentro dessa área. É um momento que as pessoas costumam parar para pensar e repensar as suas atividades, né? E essa é uma oportunidade que pode ser usada para a gente evitar o que vocês vão ver agora, que eu chamo de a valsa dos processos, que é algo que você, olhando de fora, é uma brincadeira, lógico, né? O vídeo ele é um humorístico, não é um vídeo, é um vídeo educacional, mas ele tem esse lado humorístico, né? Ele mostra que os processos podem parecer que está tudo muito engraxado, está tudo muito perfeito, porque as pessoas decoraram o seu passo a passo, a sua atividade no dia a dia. Então cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Eu sei a ordem, eu sei a hora que eu tenho que fazer, eu sei quantas cópias eu tenho que fazer disso, eu sei aonde eu tenho que guardar, em que gaveta que eu tenho que tirar. Então tudo está muito azeitado, as coisas estão perfeitas, existe uma coreografia decorada que as pessoas executam magistralmente. Olha que palavra antiga, magistralmente, essa coreografia do processo. Entretanto, será que esse processo magistralmente coreografado, que funciona azeitadamente, sem nenhum conflito, será que ele é eficiente? Será que ele é eficaz? Será que ele entrega a qualidade que ele poderia entregar? Será que quem está lá na ponta recebendo o resultado está satisfeito com aquilo que está sendo produzido por aquele processo? E para responder essa questão, eu vou mostrar esse vídeo que é rapidinho e que vale a pena para você enxergar um pouquinho disso que eu estou falando com a valsa do processo. A gerência de processo é para todos. Toda área de toda empresa envolve algum tipo de processo. A ideia de suprimentos e clientes internos aplica-se a vendas, administração, marketing, pesquisas, todas as áreas da empresa. Mas, às vezes, mesmo quando todos tratam o seu colega como cliente interno, entregando-lhe qualidade 100%, ainda há lugar para melhoria na forma em que o processo é estruturado. Essa é a segunda parte da gerência de processo. A chave é observar o processo que produz o produto ou serviço, não só o produto ou serviço em si. Acerte a construção do processo e o resultado será correto. Mas quem é responsável por isto? A pessoa encarregada do processo é a dona do processo. O dono do processo é responsável pelo processo. Mas, como a gerência de processo depende de comunicação e cooperação, todas as pessoas envolvidas no processo também têm responsabilidade para garantir que o processo funcione eficazmente. Gerência de processo significa trabalhar pela boa comunicação interna, tanto horizontal como verticalmente. Vejamos o que ocorre numa firma que não adotou essa ideia. Este é o escritório central de vendas da Mundial Parafusos S.A. Eles não fazem parafusos, ali até faltam parafusos. Eles se gabam da fantástica atenção que dão à qualidade. Quando o pedido do cliente entra, tem que chegar a gerente Hazel Anderson, a única pessoa autorizada a assinar o documento que autoriza a saída da mercadoria. Hazel, que se considera atenta à qualidade, criou um complexo sistema de controles de qualidade entre si mesma e o cliente.
sistema que todos usam no trabalho é claramente repetitivo e consumidor de tempo. Mas eles reclamam. Tá tudo bem, pessoal? Tá sim, senhora Henderson. Não reclamam porque estão todos felizes. Todos querem fazer certo o que é certo na primeira vez. Todos executam bem suas tarefas para que o processo funcione. Mas o processo poderia ser melhorado. Tá tudo bem, pessoal? Não tudo, Sra. Henderson. Parece que estou fazendo o mesmo serviço 2 vezes por nenhuma razão que eu possa imaginar. Oh. Mas ninguém me falou sobre isso. É bom saber. Obrigada. Mas algum problema? Não, sabia que não. Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada. Sra. Henderson, Sim? eu creio que a Ed tem um problema também. Não tem, Ed? Tem mesmo? Bom, não é bem um problema, Sra. Henderson. Mas eu sempre quis saber para que eu rebato com cuidado os formulários dos pedidos se o Bruce, aqui atrás de mim, vai digitá-los no teclado do computador num minuto. Nunca falei nisso, mas já me perguntei isso também, senhora Henderson. Vê? Eu entendi o que você quer dizer. Mas devo admitir que... Sra. Henderson, não está certo. Devidamente. É a mesma coisa aqui também, Pela senhora. terceira vez? Eu já refiz o pedido. Então é pela terceira vez, senhora. vez. Na minha hora de almoço, você Vai, fez o pedido. vai, Estão vai, senhora batendo. pode ver. Ok, ótimo. Sim, podemos fazer isso. Pensando bem, não precisamos das cópias extras. Não precisamos. Agora transformaram não, em reunião. Estão procurando a raiz dos seus problemas. E estão espantados com as melhorias que podem fazer no processo para que o trabalho fique mais eficiente e mais gratificante. A gerência de processo resulta em 2 coisas: qualidade de produtos e serviços e qualidade no nosso modo de fazer as coisas. Bom, eu não precisava nem falar que era dos anos 90, só olhar os penteados, né? Mas, apesar de muito antigo, é muito interessante porque ele mostra algo que a gente precisa fazer, né? Que é questionar, né? Parar de vez em quando, porque na rotina do dia a dia, normalmente a gente não é praxe a gente fazer isso, né? Parar e questionar e rever, fazer reunião, discutir com os colegas, né? Isso não é muito comum. Mas é necessário. E uma das formas, como eu disse anteriormente, e repito, da gente fazer isso, é você criar uma oportunidade para isso. Ou criar uma oportunidade de tempos em tempos, né, na gestão de processo. Algumas vezes a organização ela estabelece que de 6 em 6 meses nós vamos parar para rever todos os nossos processos. Faz toda uma análise, um levantamento. Mas às vezes 6 meses é tempo demais até se descobrir que alguma coisa está errada. Então, um ótimo momento para fazer isso, né, para você que é gestor, gestora, e tem aí um grupo, né, que você às vezes não consegue parar para discutir isso, vamos fazer um curso. Né, não precisa ser um curso de um mês, não. Um curso de um dia, né, ou de 4 horas. Você junte as pessoas e vamos fazer um curso sobre qualidade, experiência do usuário, né? Um termo bastante usado hoje em dia para quando você quer mudar as questões de qualidade em relação ao foco do cliente, né? Vamos fazer um curso como esse. E aí, quando as pessoas param para fazer um curso, é o momento que automaticamente é o momento apropriado para a gente começar a pensar, repensar e talvez reestruturar aquilo que você estava fazendo de maneira automática, que não gera valor nem para o negócio, né, nem para a organização e nem para o cliente, e quando isso acontece é um verdadeiro desastre. Então esse é a nossa aula da semana, o artigo, né, para leitura Gestão por Processos, Configurações e Organizações Públicas. Temos aí um pequeno questionário para responder. Se você não trabalha em uma organização, faça o mesmo, né, que eu recomendei anteriormente. Pense numa organização que você conheça, que você tem relações. Às vezes você não está trabalhando no momento, né, numa organização pública ou privada. Tente identificar uma que você tem informações e aí responda as questões relacionadas a essa organização. Nos vemos na próxima, 4ª e última semana do curso. E agora vamos ouvir a musiquinha tocando o piano da Unifal aqui.